Olá, internauta! Olha, estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube, o Repórter do Agreste, com mais uma edição desse podcast que, graças a Deus, tem se tornado um grande sucesso, que é o Pode Perguntar. Quero dar uma boa noite para você que está chegando agora, participa do nosso Pode Perguntar, ativa o sininho, comenta, compartilha, dá a sua opinião, porque esse podcast é meu, é seu, é nosso. E hoje recebendo aqui uma personalidade política importante do município de Garanhuns, jovem, moderno, dinâmico, e que quase se elegeu deputado estadual com uma votação gigante. Eu estou falando dele, o jovem Caio Albino, ele que é assessor parlamentar do deputado federal Felipe Carreiras. Caio, boa noite, seja bem-vindo ao Pode Perguntar. Pode perguntar? Pode perguntar. Boa noite, Gilmar. Boa noite a toda a equipe que está aqui. Cumprimentar Thomas, meu amigo que também me acompanha. Em especial, todos os internautas que estão acompanhando mais um episódio do Pode Perguntar. E aí, agradecer já pelo convite e por essa conversa que eu posso dizer assim, mais informal, que a gente pode debater Garanhuns, o Agreste e a política, especialmente. Com certeza, Caio. Nós iremos falar de vários assuntos importantes. Como você disse, não é bem uma entrevista, é um bate-papo, né? O podcast tem essa característica da gente ficar à vontade para bater papo, para falar de coisas interessantes relacionadas a Garanhuns, ao Agreste, da política do Pernambuco, política nacional. Eu sei que você é um cara inteligente e preparado e nós vamos fazer aqui um bom diálogo durante o episódio do Pode Perguntar. Olha, já tem muita gente participando aqui, né? O pessoal já, a Betânia Bezerra, ela tá dizendo, vamos, já começou, viu, Betânia? Ela tá dizendo boa noite, tá dando boa noite a todo mundo. O Edmar Dantas, boa noite, Caio. A Betânia Bezerra, boa noite para todos que estão chegando. Enfim, o nosso Pode Perguntar só está começando. Caio, você é assessor parlamentar do deputado federal Felipe Carreiras, né? O deputado que tem mudado a história de Garanhuns através do seu trabalho, através das suas emendas parlamentares destinadas a Garanhuns. Eu queria que você falasse um pouco do deputado federal Felipe Carreiras, a importância dele nesse cenário que a gente está descrevendo aqui sobre Garanhuns. Olha, Gilmar, Felipe, quem apresentou Felipe a mim e a meu pai foi João Campos, e aí o nosso amigo saudoso Antônio Carlos Figueira, que nos deixou recentemente. E João, ele fez a dobradinha com meu pai aqui em Garanhuns, quando meu pai foi candidato a deputado estadual e João a federal. Isso em 2018. E aí em 2020, João se elegeu prefeito do Recife e meu pai prefeito de Garanhuns. E aí João chamou a gente para conversar, disse que Garanhuns não podia ficar sem deputado federal, e aí apresentou Felipe Carreiras. No início, nada, eu posso dizer assim, nenhum acordo político, nada certo. Felipe veio para ajudar Garanhuns, veio aí para fazer a diferença. E a gente começou uma caminhada política que se transformou em amizade e uma grande parceria. Felipe, a gente costuma sempre dizer que Felipe é o campeão de recurso, campeão de trabalho. Felipe tem sido um grande parceiro na nossa cidade, já ultrapassou a barreira dos 100 milhões de reais de recursos destinados. E o que é isso? O que é essa dimensão? Na gestão passada, e aí eu estou fazendo só um título de comparação aqui, Sim, ao longo claro. dos 8 anos, o ex-gestor conseguiu de emenda parlamentar com todos os deputados algo em torno de 19 milhões de reais. Felipe Carreiras, em 3 anos e meio de parceria, que a gente está completando agora, já destinou mais de 100 milhões de reais. Então, isso é um montante que nenhum governador, nenhum deputado, ninguém nunca conseguiu chegar a isso. Por isso, o Felipe foi majoritário aqui em Garanhuns, né? Teve mais de 10 mil votos com relação ao Agreste todo. E tem sido retribuído isso com muito trabalho. Felipe, quando me chamou para fazer parte da sua equipe, disse que Garanhuns precisava ter um ponto de referência, alguém que trabalhasse as ações dele, que ia vir muita coisa ainda para sair. E foi através desse convite que ele me convidou para fazer parte da sua assessoria, do seu gabinete. E a gente vem trabalhando muito. E toda vez que a gente desbloqueia um recurso, destrava alguma coisa, Felipe já prepara outro, vai trabalhar. Então, assim, o Felipe é um cara muito bem articulado, é um cara presente, é um cara que trabalha. E Garanhuns, eu tenho certeza que sabe retribuir todo esse trabalho que o Felipe tem aqui na cidade. Ô, Caio, e são números exorbitantes, né? Porque mais de 100 milhões de reais da gente ficar assim, boquiaberto, porque não é para qualquer deputado destinar mais de 100 milhões de reais em emendas. Me corrija se eu estiver errado, me parece que só para o distrito de São Pedro foi mais de R$ 1 milhão, né? Me corrija aí esse número, né? É muita coisa, né? Foi mais de R$ 1 milhão que Felipe encaminhou lá para São Pedro. Foi um compromisso que Felipe fez lá com o vereador Alcindo, com o prefeito Sivaldo, onde quando ele foi lá em São Pedro, ele disse que só retornava para lá depois que tivesse aquele asfalto, aquela via principal pavimentada.
E aí foi o que aconteceu. O Felipe só retornou para o Distrito de São Pedro depois que teve todo aquele acesso pavimentado, que era um sonho antigo da comunidade. As pessoas diziam muito quando queria testar um carro se era bom, levasse lá para São Pedro, se fizesse barulho, tinha que descartar. Então, lá esse acesso principal que o Felipe fez naquela via é um sonho de São Pedro e hoje é realidade, graças a esse compromisso de Felipe Carreiras. O Caio, isso tem incomodado muita gente, né? Porque a gente vê o brasileiro parece, não vou generalizar, toda regra tem exceção, mas a maioria dos brasileiros parece que torce por quanto pior, melhor, né? E parece que todo esse trabalho realizado, essa parceria do deputado federal Felipe Carreiras com o prefeito Sivaldo Albino, parece que isso tem incomodado muita gente. Gente que já exerceu o cargo, né, de deputado, gente que é deputado, gente que está aí na ativa, né? E nunca destinou nem 50% do que o deputado tem destinado para Garanhuns. E parece que isso tem incomodado, principalmente no meio político. É triste a gente ainda em pleno 2024, a gente que preza tanto e pede tanta renovação política, não só de pessoas, mas de ideias, né, de ideologias políticas de verdade, ver tanta gente incomodado com tanta coisa boa chegando para Garanhuns, né? É triste, né? Isso é verdade, Gilmar. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que pensam que quanto pior, melhor, né? E aí, essa questão de Felipe, especialmente, a gente enfrentou muitas dificuldades, especialmente no ano de 2022, onde foi um ano eleitoral, onde a gente estava caminhando com outra situação para o governo federal. A gente, até então, naquele tempo, não estava apoiando o então presidente Jair Messias Bolsonaro, e teve muita trava de recurso. Felipe tinha encaminhado, mas aí tem aquele tempo, e muita coisa teve a trava durante o período eleitoral. Por isso que muitas coisas demoraram a acontecer. A gente sabe da burocracia de licitação, de toda a demanda de projeto que vai se fazer, mas também o recurso estava lá, empenhado, mas não tinha sido enviado ainda para a gente executar. E aí a gente começou a andar melhor nesse período de 2023, onde a gente conseguiu destravar os recursos, começou a chegar muita coisa está sendo liberado e a gente ainda está trabalhando para liberar cada vez mais. Então, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que estão na política, infelizmente, torcem para que uma parceria não tenha frutos, não venha dar certo, está torcendo contra a cidade, especialmente contra o seu povo. Porque a gente não pode torcer contra, tem que torcer para dar certo, porque se der certo para Garanhuns, está dando certo para nossa gente. Então, infelizmente, a gente tem que mudar esse pensamento, olhar para o futuro e pensar que tem que fazer as coisas dar certo para que todo mundo seja beneficiado. E você veja, Caio, a importância, a gente costuma dizer, como eu estava dizendo a você nos bastidores, Garanhuns é a nossa capital, é a capital do Agreste para a gente que mora aqui no entorno de Garanhuns, porque tudo a gente resolve em Garanhuns. Então, para a gente, para os 22 municípios, 21, 22 municípios que compõem o Agreste Meridional, quando Garanhuns vai bem, todo o Agreste vai bem. Porque a gente procura o mecânico aqui, o médico aqui, o dentista aqui, tudo a gente resolve aqui. Então, a gente não pode torcer contra Garanhuns, independentemente de quem esteja comandando o Garanhuns. A gente quer sempre uma Garanhuns melhor, porque nós também, de certa forma, pertencemos a Garanhuns. Todo mundo vem a Garanhuns. E Garanhuns estando bem, todo mundo vai estar bem, né? Garanhuns é uma cidade muito importante, né? Uma cidade polo, como você bem falou. Todos os municípios diariamente estão aqui. Então a gente trabalha para que Garanhuns possa dar certo, trabalha ações efetivas, ações que venham trazer desenvolvimento, como é o caso do turismo especialmente, né? Garanhuns tem se transformado aí na terra dos grandes festivais. Verdade. A gente tem festival desde o início do ano até o final do ano, que movimenta toda a economia, movimenta as cidades vizinhas. Só dar um exemplo aqui do FIG, o exemplo do Natal, que movimenta aqui e vem trazendo a economia para todo o Agreste. E todo mundo ganha com isso. Olha, Caio, o pessoal participando aqui, viu? Vou pedir para você, olha, participa mesmo, compartilha, curte, comenta, faz tua pergunta. O Caio tá aqui, o jovem Caio, para responder as perguntas. O Ivo do Posto, que é lá da cidade de Capoeiras, da minha cidade, ele que é diretor de esporte, tá ligadinho aqui na live. Ele tá dizendo boa noite, meu amigo. Tem o Daniel Quirino, tá dizendo bora, Caio. Tem muita gente participando, viu? Olha, o Ivo do Posto, inclusive, tá dizendo, olha, meus parabéns, meu amigo, gostei das palavras do Caio. Ele que é uma pessoa visionária, um ser humano importante pra gente lá na cidade de Capoeiras, tá ligadinho na live. Caio, 2022, Caio Albino se lança como candidato a deputado estadual, e aí fica aquela conversa, não ganha, não tem 10 mil votos, não tem 5, outro, não, tá indo porque o pai é prefeito, você sabe que tem de tudo, né? Uhum. Tem de tudo e a gente não consegue controlar.
Quando abrem as urnas, Caio Albino teve aqui, a gente até anotou para não se perder, se eu tiver errado me corrija, foi a produção que preparou, 32.509 votos, Caio, é muito voto. Inclusive ganhando de um veterano, né, ex-prefeito aqui da cidade de Garanhuns, atual deputado estadual, Isaías Regis, ele que teve 27.104 votos. Caio, 32 mil votos, meu amigo, é voto demais. Chutou na trave, não se elegeu deputado. Como é que ficou o coração de Caio, a cabeça, o pensamento? Como é que você se sentiu e se sente até hoje de ter tirado uma votação tão expressiva e não ter sido eleito? Olha, Jimmy, primeiramente, muito grato, muito honrado. Como você disse, quase 33 mil votos não é qualquer pessoa que consegue esse feito. Principalmente o primeiro mandato, a primeira disputa. A primeira disputa. Eu fui para a minha disputa com 24 anos de idade. Até então, um jovem, como você disse, onde muita gente desacreditava, né? A gente não passava por um momento bom aqui na cidade. Claro que isso refletia também na eleição, onde hoje a gente virou a página, graças a Deus. Mas a gente ia em cada canto, em cada município, justamente levando essa mensagem, dizendo que a gente precisava ajudar, que queria oportunidade para fazer diferente. E as pessoas diziam, mas você é tão jovem. E eu dizia, jovem para trazer coisa nova. A gente precisa virar a página, precisa ter coisa nova. E assim, quando passou essa votação, essa grande votação, claro que você não sai completamente satisfeito pelo fato de não ter sido eleito. Isso por várias questões, né? O partido como um todo teve uma votação muito alta para você conseguir se eleger. A gente teve aí a queda da deputada Gleide Ângelo, que teve na eleição passada 418 mil votos, 412, se não me falha a memória, e caiu para 118. Isso interfere na chapa toda, né? Uhum. E aí a conta que a gente tinha feito ali, de repente, 33 a 35 mil votos, não bateu. Mas, apesar de não ter sido eleito, eu saí muito grato, né, daquele dia, justamente pela história que a gente construiu. Foi uma caminhada muito bonita, foi uma caminhada propositiva, uma caminhada onde a gente encontrou muita gente que começou a acreditar e depositar sua confiança, que é o mais importante. E eu acredito muito nessa questão de responsabilidade. Quando a gente busca algo, quando tem uma tarefa e é responsável por aquilo, a gente tem que honrar aquilo. Então, por isso, né, eu ainda continuo nessa caminhada, continuo olhando para o futuro, continuo olhando para frente, mas você não tem noção da quantidade de mensagens, de ligação que eu recebi após isso. Então perceba, muitas vezes a gente não tem um resultado vitorioso, sim, mas faz uma caminhada bela, uma caminhada que a gente sai satisfeito. E depois dessas mensagens que tanta gente dizia para não parar, para continuar, a gente continua nessa caminhada justamente sabendo que é responsável agora pela confiança de quase 33 mil pessoas. Então, fico feliz, né? Minha primeira candidatura, meu pai, quando foi deputado estadual, e aí para você ver como são as coisas, em 2018, ele ficou na primeira suplência com 18 mil e alguma coisa. E conseguiu assumir o mandato. Eu tive quase o dobro da votação dele, né? E a gente ficou na terceira suplência. Mas aí, como eu disse, só levo dessa grande caminhada muita gratidão, muita fé no futuro e muita esperança. Caio, e eu torço realmente de coração para que a política brasileira não fale só de Garanhuns, a gente que acompanha a política, que escreve, que lê, enfim, eu torço para que exista essa renovação política no Brasil. É, claro que a gente tem que respeitar os que estão, tem história, né? Ninguém está exercendo um mandato à toa, né? Mas, assim, é importante essa renovação política, é importante ver jovens como você, a exemplo de Adriano e Tarcísio lá em Venturosa, a exemplo de Willas em Alagoinha, um prefeito com 36 anos de idade, né? Já está finalizando seu segundo mandato. É importante a renovação, claro, respeitando os que aí estão. E a renovação faz parte da mudança, e mudar é preciso, né? Mudar é preciso. E aí, quando você fala de mudança, não tem como não me lembrar daqui de Garanhuns. Sim, claro. Da eleição de 2020, onde meu pai disputou. E o slogan dele era coragem para mudar Garanhuns, né? E aí a gente fala de coragem, de mudança, que é muitas vezes necessário ter esse oxigênio novo para a cidade, para as pessoas. E mudar, de fato, é preciso. Muitas vezes a gente precisa mudar para ver que um caminho melhor que tem a oferecer pode ser muito mais promissor, né? A gente tem aqui o exemplo que quantas obras foram recuperadas, quantas pavimentações estão sendo feitas. Aqui pertinho, na Boa Vista, ali o Parque Esportivo, depois de 80 anos, tem um parque daquele, numa comunidade tão importante, que é ali que pega Coab 2, Boa Vista, Mundaú, enfim. Então, a mudança muitas vezes ela é precisa para que possa vir um caminho mais próspero. Com certeza. Olha o pessoal participando aqui, né? O
O Edmar Dantas, ele está dizendo, tamo junto, um abraço, amigos. Tem um Rivelino Tenório dos Santos, meu futuro deputado, simbora, Caio, forte abraço para todos, né? A Betânia Bezerra continua aqui comentando, dizendo boa noite, Caio Albino. Boa noite, Betânia. A Marisa Marcos Santos, parabéns, né? A Manuela Ouro Preto também tá aqui, botou as palminhas. Rapaz, tem muita gente participando. Olha aqui, o pessoal, Caio Albino, a próxima é sua para trazer melhorias para Garanhuns. Caio, isso é o reconhecimento de quem quer uma Garanhuns diferente, quer inovação na política, e você está pronto e preparado para 2026, não tá? Tenho certeza que isso. Você fez o vestibular, treinou e agora vai para o jogo, né? Eu sempre costumo dizer que política é muito momento, né? E aí, especialmente em 2020, 2021, não passava pela minha cabeça ser candidato, né? Meu pai, ele tinha um planejamento, tinha outras visões, né? Mas aí começou a surgir algo muito naturalmente. E política, eu costumo dizer que você não escolhe a política ele escolhe. As pessoas buscam alguém que queira confiar, que queira ter uma liderança, alguém que possa trazer algumas coisas diferentes, que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu costumo dizer que política, quando ela é bem feita, Gilmar, quando ela é feita na sua real essência, ela é o maior instrumento de transformação social que existe. Sem dúvida. Então, quando a gente se dispõe a entrar na vida pública, especialmente na política, a gente tem que saber que nada mais é do que um instrumento do povo, para que a gente possa melhorar, possa contribuir e deixar a nossa marca na vida das pessoas. Então, tudo é momento, tudo é na permissão de Deus, principalmente. E se Deus quiser, em 2026, e o povo assim convocar, estarei pronto para cumprir a minha missão. Muito bem, conversando com o Caio Albino, ele que está abrilhantando aqui o nosso Pode Perguntar, esse papo gostoso, descontraído, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, falar das óticas Nova Dimensão, do meu amigo Bruno Barros, ele que é ex-vereador da cidade de Capoeiras, com óticas em Capoeiras, Caetés e Venturosa, olha, as melhores lentes, as melhores armações com Bruno Barros e a ótica Nova Dimensão. Falar também aqui do MapaCast, né, o Mapa Digital, aliás, o MapaCast é um podcast que é realizado aqui, o Mapa Digital, Caio, aqui na cidade de Garanhuns, com essa estrutura maravilhosa. Você pode ver que é um estúdio bacana, bem estruturado, equipamento bom, o pessoal que trabalha na técnica aqui, o pessoal capacitado. Então, aqui, se você quer produzir aí o seu podcast, quer fazer a sua campanha, aqui é uma agência de publicidade pronta e preparada para atender suas necessidades. Falar também do Grupo Alto da Serra, do meu amigo Luciano Brito, empresário pré-candidato a prefeito de Paranatama, meu amigo que também acredita na nossa ideia e está patrocinando. Ele que tem o posto de combustível, lá tem supermercado, lá tem tudo que você precisa ali na entrada para o município de Saloá. Então, o Grupo Alto da Serra também está de parabéns e é um dos nossos patrocinadores. Também a Escolinha Evolution, lá na cidade de Capoeiras, né? Trabalhando com crianças, transformando vidas através do esporte, trabalhando todos os sábados com crianças de 5 a 15 anos, ensinando futsal, ensinando a cidadania, né? E também do médico, o dentista, doutor Matheus Macedo, lá na cidade de Capoeiras, faz um grande trabalho lá, um grande profissional, funcionando ali no centro da cidade. Vale a pena você procurar um médico, doutor Macedo. Caio, a gente já falou aqui da sua candidatura para deputado, 32 mil votos. Falamos também do deputado Felipe Carreiras, que hoje já faz parte da história de Garanhuns, destinando emendas parlamentares, mas a gente também não poderia deixar de falar das adesões que o seu pai, o prefeito Sivaldo Albino, está recebendo. Inclusive, no último sábado, né, um ato gigantesco, né, com muita personalidade política aderindo ao PSB, muita gente dizendo, olha, o PSB tá morto, acabou, Raquel ganhou a eleição, e a gente sabe que na política não é bem assim, né? Então, muita gente aderindo ao grupo de Sivaldo, né? A exemplo, vamos citar um exemplo aqui, o último agora foi Zaqueu, né? O cara que tem história no município de Garanhuns, ex-vereador, ele que foi candidato na última eleição, enfim, eu queria que você falasse também da importância dessas adesões ao PSB e, consequentemente, claro, ao prefeito Sivaldo Albino, né? A gente comentava aqui, quando falou especialmente da minha eleição, né, do momento difícil que a gente viveu em 2022. Depois de pegar uma prefeitura que estava muito desorganizada, veio a pandemia, enfim, uma série de fatores. Você fazer projetos grandiosos leva tempo, né? Aquela burocracia de destravar o recurso travado. Mas aí o prefeito Sivaldo Albino sempre teve muita clareza, muita firmeza. Quando ele falava com a nossa equipe, dizia que estava difícil, mas sabia o que estava fazendo. Ele costuma dizer muito isso, que se preparou a vida toda para ser prefeito.
e só precisava de uma oportunidade. E quando tivesse essa oportunidade, não podia errar. E assim fez, né? Esse tempo todo que vem transformando Garanhuns no maior canteiro de obras da sua história, e as adesões vêm por consequência, né? Pela aprovação, pelo trabalho e pelo reconhecimento. Eu costumo dizer, e quem dizia muito isso também era Eduardo Campos, que política é arte de somar. A gente precisa unir as pessoas nos propósitos, nos ideais, para que a gente possa avançar junto. Sim. Então, todas essas adesões que veio, né? A gente teve aí, especialmente na última eleição, os 3 candidatos mais votados, que foi meu pai, que se elegeu prefeito, em segundo lugar, Dr. Silvinho Duarte, e em terceiro, Zaqueu. E hoje estão juntos no mesmo palanque, no mesmo time, pensando em Garanhuns, né? Teve uma humildade muito grande também do Dr. Silvinho Duarte, que já foi prefeito, hoje faz parte do nosso secretariado e está aqui para ajudar. Então, é importante, é de extrema importância essas adesões, de estar no mesmo time, no mesmo palanque, e de tanta gente que se filiou no PSB, como você bem lembrou. O PSB aqui em Garanhuns não tinha representatividade e a gente está montando uma chapa de vereadores muito forte, uma chapa muito competitiva, claro, liderada pelo nosso prefeito Sivaldo. Muito bem, Caio. E a gente viu, a gente pôde presenciar lá no último sábado, uma multidão de gente prestigiando o evento, uma multidão de pessoas empolgadas, né? Muitas personalidades políticas, como a gente disse, participando, o sorriso no rosto. O prefeito Sivaldo Albino, muito contente, muito satisfeito. A gente teve a presença do deputado Doriel Barros, a gente teve a presença, claro, do deputado federal Felipe Carreiras, tivemos também o Pedro Campos, né? Ou seja, Garanhuns e o prefeito Sivaldo, me parece que está empolgadíssimo para a sua reeleição, né? Foi isso que deixou, pelo menos foi isso que transpareceu no último sábado lá no ato de filiação, né? Foi um ato realmente muito bonito, é um clima, eu costumo dizer que é um clima diferenciado que o nosso time tem, de alegria, de festa, de empolgação, e que a gente possa ir para a rua, levar o nosso bloco no momento certo. Meu pai sempre disse que só tratava de eleição em ano de eleição, e o momento chegou, tanto é que ele lançou oficialmente a sua pré-candidatura à reeleição a prefeito, né? E aí a gente tá animado para juntar o nosso time, ir pra rua, mostrar o que a gente fez, mas também com clareza e credibilidade, principalmente, Gilmar, para mostrar o que a gente ainda pode fazer. Porque é importante dizer isso, a credibilidade diz muito sobre um candidato, onde você muitas vezes foi lá, prometeu e não cumpriu. É diferente daquela pessoa que disse que ia fazer, foi lá e fez. Ou muitas vezes, como prefeito, chegou a dizer que nem ia fazer e da mesma forma está fazendo. É importante um dado aqui, que as pessoas antes perguntavam, por exemplo, minha rua vai ser calçada? Hoje já é diferente, as pessoas perguntam, quando minha rua vai ser calçada? Então perceba a credibilidade que o governo tem, né? Então a gente tá animado, nosso time tá forte, tá bem estruturado, e que a gente possa aí fazer uma política propositiva nas eleições de 2024. Muito bem, Caio. Agora vamos. Não sei se você tem acompanhado os episódios aqui do Pode Perguntar, mas até se não acompanhou, você vai ter uma surpresa, porque aqui dentro do nosso Pode Perguntar, nós temos um quadro que é Curte ou Bloqueia. E todo mundo que sentou aí teve que curtir ou bloquear uma personalidade. Lembrando que a gente não é nada de ordem pessoal, né? Pelo menos da nossa parte não é, não sei do entrevistado. E a gente coloca sempre uma foto de uma personalidade da política, e aí o entrevistado diz se curte ou se bloqueia. Se curte, diz por que curte, e se bloqueia, diz por que bloqueia. Vamos à primeira personalidade da noite de hoje. Olha aí, a governadora Raquel Lira, a primeira mulher governadora do estado de Pernambuco, né? Tem praticamente 1 ano e 3 meses que ela está no mandato. Eu queria que você, como jovem político que é, moderno e inteligente, analisasse aí a gestão da governadora e dissesse se você curte a governadora ou se você bloqueia. Eu, com a governadora Raquel Lira, dou uma meia curtida. Por quê? A gente sabe da dificuldade que é, claro, de quando você pega uma gestão, ter que organizar, e colocar os projetos em pauta, e a gente ainda está muito cedo para julgar um governo por completo. E a meia curtida é justamente por um diálogo que a gente precisa ter. A governadora sempre falou muito na sua campanha que não queria fazer barreiras, queria construir pontes, né? E, infelizmente, com Garanhuns a gente não tem visto isso. E aí, como a gente tá falando aqui, eu não torço para que o governo dela dê errado. Sim. Não, de forma nenhuma. Torço para que dê certo. Até porque se der certo, vai dar certo pro povo pernambucano, eu como pernambucano, especialmente filho de Garanhuns. Mas que a gente possa, de fato, estreitar esses laços. A gente precisa de um diálogo. Não se pode um prefeito do porte de Garanhuns, né, que marca audiência com a governadora, e muitas vezes não conseguir esse acesso. Quando a gente tem pautas importantes para se tratar, como convênios, como o próprio FIG, né, que a gente teve toda aquela polêmica envolvendo o FIG, e por que aconteceu aquilo? Justamente por falta de diálogo. Então, a gente precisa, de fato, construir pontes.
Então, por isso que minha visão é essa. Claro, dá credibilidade aí desse tempo que se tem ainda para reverter a situação, para que possa fazer, de fato, um diálogo importante, não só com o prefeito, mas um diálogo importante para o povo. Isso a gente tem um exemplo muito claro, Gilmar. O presidente Lula, né, que sempre que vem a Pernambuco faz questão de relembrar que a governadora não estava com ele, mas mesmo assim ele deixou isso de lado e está ajudando Pernambuco. Está querendo fazer o seu papel enquanto presidente. Então a gente torce para que ela possa fazer o papel enquanto governadora e se aliar e ajudar a prefeitura de Garanhuns, especialmente a nossa gente. Tem muita gente que diz, né, Caio? A gente ouve muito nos bastidores, nem tudo é verdade, nem tudo é mentira, né? Que realmente a governadora Raquel Lira ela não é boa de diálogo. Eu não posso dizer porque não sou político, como repórter já entrevistei 2 a 3 vezes a governadora, sempre atendeu a gente, pelo menos a mim, me atendeu bem, mas muita gente fala que realmente ela é ruim de diálogo, que ela não gosta de dar o braço, vamos dizer assim, a torcer, e a gente viu isso aí no FIG, né, aquela polêmica toda, no meu ponto de vista eu acho desnecessário, né, Sim, sim. eu acho que não é bom nem para o prefeito, né, e nem para a governadora, mas eu acho que você usou um termo importante. Ela pregou a campanha inteira que era preciso construir pontes, desde que ela mesma não derrube essas pontes, né? Desde que ela deixe essa ponte aí montada para que possa ter esse elo, principalmente com os prefeitos e principalmente com o prefeito de Garanhuns, que é a nossa cidade polo, né? Exatamente. A questão do FIG, especialmente, né, que teve uma repercussão gigantesca a nível de Estado, a nível do Brasil como um todo, ela poderia ter sido muito bem evitada, né? O que a gente se propôs a fazer com o FIG foi justamente o que fez no governo Paulo Câmara, em que meu pai era da base, era aliado, mas disse que queria fazer a mesma parceria, o mesmo investimento, ser amigo e ser parceiro do governo do Estado, porque o FIG não é do governo do Estado, o FIG não é de Garanhuns, o FIG é um patrimônio de Pernambuco, de Garanhuns e do Brasil. Então, assim, quando meu pai foi falar com a governadora, tentar falar com a governadora, que queria fazer investimento, do mesmo montante que fez com o governo do Estado, na época de Paulo Câmara, queria ajudar nas atrações, queria ajudar na grade, queria construir isso juntos. Infelizmente, a gente não teve a abertura necessária, a gente ficou sabendo da grade pouco antes da divulgação, né? Onde a gente tentou ajustar, tentou melhorar, tentou dar nossa contribuição. E muito foi falado em questão de orçamento, que o orçamento isso ou aquilo, até o ponto que meu pai disse o seguinte: olha, o orçamento de vocês fazem até onde der, e o que passar disso a prefeitura resolve. Vamos fazer com 3 finais de semana, vamos montar uma grade assim, a gente precisa investir, mas infelizmente faltou esse diálogo. E o que a gente torce para o FIG de 2024, que a prefeitura e o prefeito Sivaldo, nossa equipe já tomou a decisão que vai realizar o FIG sim, mas a gente quer a parceria com o governo do Estado, isso ele sempre deixou muito claro. A gente precisa construir isso juntos, mas o FIG será realizado por quem entende que é o povo de Garanhuns. Caio, uma coisa que me deixa triste, ainda falando do FIG, uma das coisas que me deixa triste, a gente tem tanto talento na comunicação, eu posso citar aqui 20 nomes de pessoas que trabalham no rádio, que trabalham, enfim, tem dentro do próprio governo, a exemplo do Marcos Cardoso, meu amigo, irmão Marcos, tive a honra de trabalhar junto, a gente tem tanta gente bacana, e teve um período que, claro, quando era o governo do estado que estava dando as cartas, trazia um pessoal para apresentar o Festival de Inverno que não conhece a história de Garanhuns. Não conhece. Eu acho até que é importante para que o apresentador que ocupe o palco principal, que ocupe os outros polos, ele tenha um amor por Garanhuns, ele conheça a história de Garanhuns. E a gente espera que esse ano seja as pessoas de Garanhuns, porque isso é importante, incorporar o espírito de Garanhuns. E teve um período aí que o governo do estado dava as cartas, que vinha o pessoal de Recife, que eu acho que não sabia nem onde era o relógio de flores. Isso é triste para Garanhuns, né? Você tem toda a razão, Gilmar. Como a gente disse, o FIG tem que ser construído por gente daqui, né, que entenda. Claro que a gente vai buscar ampliar parcerias para fazer um FIG grandioso, mas especialmente com pessoas que estão aqui entendam. Quando a gente foi para a apresentação do FIG, da grade do FIG, até uma pessoa que estava apresentando lá se relatou à Praça da Fonte, aquela praça que tem lá perto da pizzaria, de uma praça da pizza, ou seja, assim, a gente precisa de pessoas que de fato saibam onde estão. A gente não pode admitir mais que no dia do FIG, no dia da abertura, ainda estejam montando as coisas na praça. Que 3 dias para acabar o evento estejam montando no parque. Então, assim, precisa ser feito com responsabilidade. Precisa ser feito com pessoas que amem a cidade, que querem o melhor para nossa gente. Ô, Caio, e aí a gente vê muita gente comentando nas redes sociais, né, que Garanhuns só tem festa e não sei o quê. E muitas vezes as pessoas esquecem que a festa movimenta a economia.
A festa não é só o show, Caio. Não é só o show. A gente tem grandes exemplos. Por exemplo, o São João de Caruaru, a gente não tem noção do quanto movimenta a economia e não só de Caruaru. Será que o Festival de Inverno, o Viva Garanhuns, né? Tudo que é feito em Garanhuns, será que só movimenta Garanhuns? Não, movimenta o Agreste. Caio, quantas vans de pessoas vêm para cá, lotada, comer o cachorro-quente, tomar o refrigerante, a cerveja, gente vem para cá comprar a roupa. As pessoas criticam, mas não têm a dimensão da importância dos eventos para a economia. E Garanhuns, quando se fala de Garanhuns, eu vou dizer nós, porque mesmo não sendo um filho natural de Garanhuns, eu me sinto de Garanhuns de coração. Nós temos o maior festival do planeta, né? Então, isso é importante. As pessoas esquecem, saem criticando. Só festa, só festival. E a economia. Exatamente. Super importante, né? As pessoas precisam ter a distinção, Gilmar, do que é festa e do que é evento. São duas coisas completamente diferentes. Perfeito. E aqui em Garanhuns a gente tinha o Viva Dominguinhos, que eu já Viva Garanhuns na época, né? O FIG e o Natal, né? 3 eventos aí durante o ano. O que é que o prefeito fez? O prefeito falava isso na sua campanha, estava no seu plano de governo, no seu plano de gestão, que não é só um plano de governo, é um plano de gestão, de fazer de Garanhuns a terra dos grandes festivais. E foi isso que ele fez. Resgatou o jazz, que estava lá em Gravatá e veio para cá no período carnavalesco. Depois, resgatou o Santo Antônio, que é uma festa importante para a nossa cidade, padroeiro. Aí depois disso, a gente tem o Viva Garanhuns, né, que eram 3 dias, ano passado 4, e esse ano 5. Perceba a ampliação que dá. A gente depois vem com o FIG, né, que vai ser um FIG gigantesco aí, movimentando o mês todo a nossa cidade, porque a gente tem o gospel também, Sim. que é importante, traz um grande público. E logo depois já emenda com o FIG. Então vai movimentar o mês inteiro aqui. Depois disso, a gente tem o Viva Jesus, que é um evento religioso ali que a gente consegue unir os evangélicos, os católicos. É um evento de muitas bênçãos. Quem já teve a oportunidade de ir sabe do que eu estou dizendo. É um evento de paz, de muita prosperidade. Um momento de reflexão, assim. né, Um momento de Caio? reflexão, onde a gente consegue colocar no mesmo palco as pessoas evangélicas e os católicos. Isso Com o é objetivo importante. só, né? Que é adorar o Senhor Jesus Cristo, que esse é o objetivo de todos nós. E depois disso, a gente encerra o ano com o Natal. O Natal que foi ampliado, foi melhorado, que a gente tirou aquela centralização que tinha ali só no centro da cidade, onde a gente colocava um palco no centro, fechava o centro ali por quase 60 dias, os carros não podiam passar, e a gente tirou de lá e levou justamente para Rui Barbosa, levou só o desfile. O que acontece? Porque antes as pessoas falavam, mas tinha um show, certo, mas a gente precisa analisar de um modo geral. Quando você fazia o show, Gilmar, lá, as pessoas iam pro centro da cidade e ficavam presas lá, consumindo uma barraquinha em outra. Pronto, dava meia-noite, cada um voltava para sua casa, para sua cidade, enfim. O que acontece hoje? Você tem um desfile ali no sábado. Quando acaba o desfile, para onde é que você vai? Vai para as praças, vai para os restaurantes. Desafio, quem esteve aqui ano passado e viu, você conseguir vaga de restaurante ali no finalzinho do Encantos do Natal. Não tinha a cidade toda movimentada, porque a gente descentralizou. Então isso é importante também, porque a gente leva a economia na ponta, para os restaurantes, para as praças, para os ambulantes e para os hotéis principalmente. Verdade, Caio. Isso é super importante para movimentar a economia. Como o Caio disse, existe a diferença de festa para eventos, né? Olha o pessoal participando aqui. Eu vou pedir para participar mesmo. Viu? Curte, comenta, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações. Próxima semana tem mais, pode perguntar. A gente sempre está trazendo uma personalidade importante. O José Mailton Alves está dizendo boa noite, o Caio. Ele ainda continua dizendo sucesso sempre, Caio, você merece. Temos aqui também Caio, o canal do pastor Ricardo Souza. Caio, apesar de não ter o mandato, por enquanto, ele está dizendo, tem feito mais por Garanhuns do que muitos políticos. Estou junto, amigo. Tem muita gente participando, olha aqui. Tem o Edmar Dantas, concordo plenamente, pastor Ricardo, Caio Albino tem feito muito por Garanhuns, tem o pessoal, a Betânia Soares está dando boa noite, Caio teve, o Arthur Pinto, ele está dizendo, Caio teve uma ótima votação e não foi eleito, mas com suas articulações já trabalhou mais do que muita gente, ele diz aqui, mais do que o vereador estadual, eu acho que é se referindo a Isaías, que teve essa polêmica aí, está acontecendo aí nas redes sociais.
O Rafael Guedes tá dando os parabéns ao Caio. O Raul Barbosa, parabéns, amigo Caio Albino, nosso futuro deputado. O Antônio Marcos, boa noite a todos. Ótima entrevista do nosso amigo Caio Albino. Estamos juntos, Caio. Marquinhos do Galeto. O Luiz Andrade está dizendo boa noite, Caio. O pessoal participando, isso é super importante. Isso é o combustível para a gente continuar fazendo o Pode Perguntar. Caio, com tanta gente participando, tanta gente dizendo nosso futuro deputado, claro que tem que ser um passo de cada vez, mas o Caio sonha e pensa um dia ser prefeito de Garanhuns. Eu costumo dizer que a prefeitura de Garanhuns é uma missão muito grande, né? Meu pai, quando tinha 14 anos de idade, as pessoas perguntavam aos amigos dele, o que é que você quer ser? Eu dizia, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ter uma empresa. Meu pai, com 14 anos, dizia que queria ser prefeito da cidade. Ele mirou lá atrás, com perseverança, acreditando, onde muita gente não acreditava, conseguiu chegar à prefeitura de Garanhuns. E eu costumo dizer muito o seguinte, Gilmar, o futuro é muito certo, né? Tudo é momento. Tudo, primeiramente, tem que ter a permissão de Deus. E depois disso, na política, vem a convocação do povo. Como eu disse, não estava nos meus planos ser candidato em 2022. Eu fui atendendo uma convocação, depois de fazer pesquisa, depois das pessoas, comentários como esse que a gente vê aqui na live. Então, tudo é muito certo, mas a Deus o futuro permite e a convocação do povo é importante em todas as questões da política. Muito bem, Caio. Vamos para mais uma personalidade. Caio vai dizer se curte, se bloqueia. Ele deu uma meia curtida na governadora Raquel Lira e agora nós vamos para mais uma personalidade. Quem será? Olha aí, o polêmico deputado federal Fernando Rodolfo. Eu que inclusive entrevistei o Fernando Rodolfo aqui no nosso Pode Perguntar. Eu queria que você falasse, Caio, analisasse o deputado federal Fernando Rodolfo, o mandato do deputado, o posicionamento político do deputado federal Fernando Rodolfo, e você dissesse se curte ou bloqueia, e por que curte e por que bloqueia. Eu vou levar em consideração essa questão de bloquear, aquela coisa que a gente fecha as barreiras, né? Uhum. E de fato não tem a conversa. Eu não bloqueio o Fernando Rodolfo, não. Curto, sim. Acredito que política é muito na questão do diálogo, né? Que a gente pode construir juntos. Não tem motivos para bloquear Fernando Rodolfo. Ele tá fazendo o mandato dele, tá focando em Caruaru, até porque parece que vai ser pré-candidato lá, né? A prefeito. A prefeito. E desejo sucesso na sua caminhada, que possa vir ajudar a nossa cidade, a nossa gente. Afinal de contas, teve uma grande votação aqui em Garanhuns, né? Nessa eleição e principalmente na outra, na eleição passada, em 2018. E desejo sucesso na sua caminhada. Então, curto, não tem motivos para bloquear Fernando Rodolfo, não. Caio, agora é fato, né? Falando da questão política, eu sempre costumo dizer que aqui a gente analisa fatos e não parte para o ataque pessoal, sou contra isso. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho, é o próximo tema. Para ser de Garanhuns, nascido e criado, filho natural, é comunicador, igual a mim, jornalista, radialista. E quando a gente olha Felipe Carreiras, não nasceu em Garanhuns, não morou em Garanhuns, né? Recebeu um título de cidadão de Garanhuns pelo reconhecimento do seu trabalho, Sim. nada mais justo. Mas quando a gente compara o deputado federal Fernando Rodolfo, com todo respeito, e o deputado federal Felipe Carreiras, o recurso que o Felipe Carreiras destinou não tem nem comparação com o Fernando Rodolfo. Eu acho que ele poderia fazer muito mais por Garanhuns. Claro, isso a gente também concorda, né? Mas a questão do mandato do deputado, eles colocam como prioridades aqueles municípios que eles escolhem, posso dizer assim. E Felipe colocou como prioridade Garanhuns, né? Felipe teve, como eu disse, quase 10 mil votos. E diferente do que as pessoas pregavam, do que a oposição dizia, né? Inclusive algumas pessoas ligadas a Fernando Rodolfo, que Felipe, por não ser de Garanhuns, não ser filho legítimo da terra, iria abandonar a cidade. Muito pelo contrário. Quando passou a eleição, Felipe agradeceu e está retribuindo isso com o trabalho. E isso está em todo canto para a gente ver, né? Seja com recursos, seja ajudando nas agendas do ministério. Então, claro que Fernando Rodolfo poderia ter feito muito mais pela cidade, mas a gente tem a sorte, a alegria e a competência de ter um grande parceiro como Felipe Carreiras. Muito bem, o Caio tá saindo muito bem, viu? Ele tá curtindo todo mundo. Teve gente que veio aqui, bloqueou todo mundo, mas enfim, a gente respeita a opinião do entrevistado e a gente tá aqui justamente para bater esse papo, para dialogar de forma clara e objetiva. Perguntar à minha produção, a gente já tá com quanto tempo? A gente já deve estar com mais de meia hora, não tá? 40 minutos passa rápido. 40 minutos? Passa muito rápido, né, Caio? Olha aqui o Raul Barbosa, parabéns, amigo Caio Albino.
pessoal tá participando. O Antônio Marcos, boa noite a todos, ótima entrevista. Enfim, tem muita gente participando. Caio, esse quadro Curte ou Bloqueia, como eu tenho dito, é simplesmente para a gente analisar fatos e não pessoas para o ataque pessoal. E a gente tem visto nos últimos meses muitos ataques. E aí eu vou dizer que é de ordem pessoal, porque a gente que é do meio do ramo do jornalismo, a gente sabe quando é um ataque pessoal e quando é uma notícia jornalística, né? A gente tem esse discernimento para a gente poder analisar. E há alguns meses a gente vê muitos ataques, tanto de um lado como do outro, a seu pai, o prefeito Sivaldo Albino, a você, que disputou o mandato para deputado estadual. A gente vê também muitos ataques ao deputado Isaías Regis. Caio, é triste a gente ver ainda as pessoas em pleno 2024 não saber diferenciar a pessoa do cargo e ficar nesse campo de ordem pessoal, esquecendo que as pessoas têm família, têm filho, têm mulher, têm pai, têm mãe, enfim. É triste e a gente vê parte da imprensa de Garanhuns não fazendo jornalismo, fazendo ataques pessoais. Como é que você e seu pai, claro, obviamente você por ser filho tem uma ligação muito grande, vocês devem comentar muito sobre isso. Como é que vocês analisam essa parte da imprensa que não é todo mundo, que não faz jornalismo, faz ataques pessoais? Eu não vou citar nome aqui por uma questão de ética. Gilmar, a gente sabe que na política, né, e aí eu posso falar especialmente com relação a grande parte da oposição e com alguns jornalistas também, a gente sabe que é um jogo de interesse muito grande, né? E quando essas críticas vinham de forma pessoal, né, meu pai sempre tinha a tranquilidade do mundo todo e algumas pessoas preocupadas, né, como vinha essa crítica, e ele dizia, deixa eu falar, o trabalho vai dar a resposta. Isso ele sempre falou com muita tranquilidade, mas eu concordo muito com você, a gente precisa separar o que é a pessoa política, né, o cargo político que você exerce, seja prefeito, vereador, deputado, da pessoa. E aí eu me recordo muito que em 2022, quando eu disputei a eleição, recebi muitos ataques. E teve uma frase específica que me deixou triste, que foi a minha mãe dizer que não iria mais olhar as redes sociais porque estava recebendo uma quantidade absurda de fake news, de cards. A gente chegou ao ponto, Gilmar, de, em um determinado momento, minha família receber ameaça. Então perceba, isso não é fazer política. Isso não é fazer a política do bem. Pessoas que fazem esse tipo de coisa devem ser banidas do mundo da política, até porque não tem condição de representar ninguém. E o político é a representante legítima do povo. Então aquelas pessoas que direcionam o ódio, que direcionam a sua vontade pessoal, que usam a política para se servir e não servir ao povo, têm que ser excluídas da política. Infelizmente, a gente vê muito isso acontecendo aqui na nossa cidade. A gente torce que com o passar do tempo possam mudar a perspectiva, possam mudar o olhar e fazer uma política de fato propositiva. Aquela política que você vai para o debate, que você leva as propostas, leva o seu trabalho e que o nome, claro, a população vai julgar. Até porque, né, Caio, a gente tem que entender que a política é momento, tudo passa, né? Tudo passa. Nada é para sempre. O Sivaldo não é apenas prefeito, ele está prefeito, né? Ele tem o tempo dele, que ele está exercendo o mandato, mas quem decide é o povo, quem coloca é o povo, quem tira é o povo. E a gente fica triste quando a gente vê vários colegas da imprensa, que a gente escuta até em off, dizer assim, falar de ataques pessoais, não noticiar, porque, Caio, quem é prefeito, quem é deputado, quem é governador, quem é presidente, quem é secretário, cara, ele tem que estar ali sujeito a críticas. Agora, críticas no âmbito administrativo. Eu, para noticiar como jornalista que sou, eu posso mostrar que Garanhuns tem uma rua que não tem calçamento, mas eu posso simplesmente ouvir as pessoas que estão ali sofrendo, né, com a falta daquele calçamento. Eu não preciso necessariamente dizer que a rua está sem calçamento e o prefeito é ladrão. Uhum. A gente precisa fazer jornalismo de fato e de direito. E quem ocupa cargo público, ele está, assim, ali, exposto à crítica, à cobrança, à crítica. Eu acho isso saudável e natural. Agora, o que não pode existir, não só em Garanhuns, mas em nenhuma cidade, em nenhum lugar, é o jornalista ele fazer ataques pessoais. E ficar ali 3, 4 anos ali atacando,
mas muitos deles caminharam do lado de Sivaldo, né? Exatamente. É justamente essa questão, Gilmar, de você, assim, não entrar no jogo de ameaça de interesse, né? Até porque eu não posso caminhar com você se eu tô lhe ameaçando para não falar mal de você. Isso não existe. Então, a gente tem essa caminhada com muita tranquilidade, absorver as críticas é necessário, críticas construtivas, o que não pode deixar levar pro lado pessoal. E aí, um fato engraçado que se tem, todo ano, no mês de janeiro, minha família tira ali uma semana, pelo menos, para ir para Tamandaré. Aqui, todo mundo chama Tamandaré de Garanhuns 2.0, né? A gente encontra muita gente da nossa cidade lá. E a gente fez isso a nossa vida toda. Meu avô tinha casa lá, desde pequeno ia sempre para Tamandaré. E a gente chegou ao ponto de ir para Tamandaré e as pessoas e a oposição dizer que tá lá ostentando na praia e tal. Hoje, a maioria dos garanhuenses tem condição de ir para Tamandaré, seja para pegar uma praia, seja para passear, para passar alguns dias descansando. Todos nós estamos na labuta todo santo dia, trabalhando e merecemos nosso descanso. Então, assim, é essencial separar realmente essas questões do que é a pessoa política e o que é a pessoa pessoal. Exatamente. A gente fica observando, né, que tem parte da imprensa que parece que quer, não sei, se beneficiar com alguma coisa, e aí começa por os ataques pessoais, enfim. No meu ponto de vista, eu acho que tem que cobrar, seja de quem for, pode ser Sivaldo, pode ser Isaías, pode ser Gersinho, pode ser quem for, tem que ser cobrado. A partir do momento que você entra no jogo, se elege, ocupa cargo, você tem que ser cobrado, cara. Agora, cobrado com respeito, com responsabilidade. Como eu disse, você tem que falar da gestão e não da pessoa para o ataque pessoal. Felizmente, a gente vive tempos difíceis, mas não é só Garanhuns, né? O Brasil inteiro, as pessoas estão armadas e preparadas para atacar aquelas que pensam diferente. E principalmente agora nesse mundo de rede social, né? Onde a gente tem o famoso cancelamento, onde todo mundo se acha dono da verdade, juiz, e poder julgar a pessoa só por um fato isolado que muitas vezes nem pesquisou para saber como foi a história. E o tribunal da rede social é triste. É grande. Todo mundo se acha juiz, advogado, condena, julga e não quer saber não, né? E é um dos grandes fatores de ter aumentado tanto a depressão no nosso país, no mundo especialmente, entre jovens, né? Que você entra ali na rede social e já é julgado, já é criticado. É só você olhar muitas vezes os comentários daquelas páginas que noticiam, enfim. Muitas vezes não tem a clareza da notícia, não tem a clareza do que tá falando. Muito bem. Vamos para mais uma personalidade. Caio vai dizer se curte ou se bloqueia. Vamos lá. Olha aí, o Gersinho Filho, que é atual vereador no município de Garanhuns. Ele foi candidato a deputado, não teve sucesso. E agora lançou sua pré-candidatura, acho que é pré-candidato a prefeito de Garanhuns. E muita gente se surpreendeu, por quê? Porque muita gente achava que Gersinho e Isaías caminhariam juntos. E aí o que a gente vê, no meu ponto de vista, na minha modesta opinião, um racha na oposição de Garanhuns. A partir do momento que Gersinho é pré-candidato a prefeito, Isaías também é. Se eles fazem parte do mesmo grupo de oposição, existe um racha. Mas eu queria que você dissesse aí se você curte, se bloqueia, e que você também analisasse aí essa situação que eu acabei de externar sobre a oposição em Garanhuns. Gersinho, apesar de ser meu primo, Isso, né, é seu primo. filho da minha tia Sandra, eu bloqueio o Gersinho pelo fato de tudo aquilo que a gente já levantou, sabe? De você não levar uma política propositiva, de colocar os seus interesses acima dos outros, né? Gersinho muitas vezes teve embate já comigo, e aí baixou o nível, de fato. E isso é algo que não concordo, algo que eu desprezo na política. A gente tem que sempre manter no campo das ideias. Meu pai foi muito tempo oposição. E aí fez uma oposição propositiva, colocando números, pesquisando, não fazendo ataques em campos pessoais e muito menos colocando seus interesses acima do interesse do povo. Então é aquele tipo de pessoa que quer vir aqui para prejudicar. Quanto pior, melhor. E a gente não pode torcer nesse sentido. A gente tem que torcer para dar certo, para vir ajudar e especialmente respeitar a família, respeitar o campo pessoal e fazer, claro, se quiser fazer a oposição de forma certeira e honesta. Como é que você analisa a atuação de Gersinho na Câmara Municipal em se falando do cargo como vereador? Acho que ele tem vários mandatos como vereador. Como é que você analisa esse contexto lá na Câmara Municipal? Vários mandatos que a gente pode dizer que começou praticamente agora nessa legislatura. Porque Gersinho sempre foi o vereador ali da base, que não fiscalizava, que não buscava contribuir, fazia as vontades que interessasse para o governo na época de Isaías. E aí ele começou a aparecer mais agora, que meu pai, apesar de ser o tio dele, né, é prefeito, e ele decidiu tomar uma postura de oposição,
Mas aí, como eu disse, a oposição que não faz bem, a oposição que não é saudável. Então, infelizmente, eu acho que poderia ter tido um mandato muito melhor se resolvesse fazer a boa política. Caio, tem muita gente que fala nos bastidores que acredita que lá na frente o Gersinho pode se juntar com Isaías. Algo que eu não acredito, até porque Isaías já lançou, né, o pré-candidato a vice. E pelo que a gente ouve aí nos bastidores, pelas informações que a gente tem como jornalista, é que parece que o clima está meio pesado do lado da oposição. Uns acreditam que junta, a grande maioria acha que não, e que Gersinho tende a ser aí uma terceira via, porque todo mundo acredita e acha que a eleição vai ser polarizada entre o prefeito Sivaldo Albino e o deputado Isaías Regis. Como é que você analisa isso? Olha, a gente analisa com muita tranquilidade, né, Gilmar? Quando a gente tem o trabalho, quando a gente tem a história, quando sabe de onde veio, mas sabe onde quer chegar, a gente vai para uma eleição muito tranquila, falando da perspectiva eleitoral, onde a gente sabe o trabalho que está fazendo, o que está se desenhando. E assim, candidatos sempre vão ter, né? A oposição sempre vai existir. Mas pode vir quem vier, que a gente sabe o que está construindo e o que a gente vai construir ainda mais. A aprovação, o trabalho, o reconhecimento não estão só nas obras, nos números de aprovação, mas estão principalmente nas ruas, com o povo. Então a gente vai para uma eleição sabendo disso, com tranquilidade, fazendo uma política propositiva, mas que a gente pode aí esperar qualquer candidato que a gente está pronto, preparado e querendo. Muito bem. Esse é o Caio Albino, ele que bloqueou, viu? Bloqueou o Gersinho Filho, vereador aqui da cidade de Garanhuns, do município de Garanhuns, e pré-candidato a prefeito. Vamos para mais uma personalidade, a última personalidade da noite de hoje. Olha aí, tá circulando aí nas redes sociais, inclusive, né, a secretária de Educação, o Ilza Vitorini, chamou Isaías de vereador estadual, rapaz. Eu nunca tinha visto um título desse, não. Vereador estadual. Daqui a pouco vão inventar o vice-vereador, né? Eu costumo brincar lá na minha cidade, as pessoas perguntam, vai ser candidato? Eu digo, não, rapaz, eu vou ser candidato a vice-vereador. Se tiver o carro, eu vou. E aí, Isaías Regis foi prefeito por 8 anos, né? De personalidade forte, todo mundo conhece. Não tenho nada contra Isaías, quero deixar bem claro aqui. A gente está analisando fatos e a temática do podcast é esse. Se elegeu deputado estadual, mesmo tendo uma votação menor do que a sua, mas está lá, ocupando o cargo. Muita polêmica em torno de Isaías, no começo como diz, aquela confusão, que Raquel não estava prestigiando Isaías, enfim. E Isaías aí vem e lança a pré-candidatura a prefeito de Garanhuns, dizendo que a prioridade dele é ser prefeito de Garanhuns novamente. Quero primeiro que você diga se curtiu ou bloqueia e como é que você analisa todo esse contexto do deputado estadual Isaías Regis, que tenho certeza que vai polarizar a eleição, Isaías contra Sivaldo. Bloqueia e denuncia a forma de fazer política. Isaías é uma figura que não consegue ter o diálogo, não consegue aceitar opinião contrária, né? Representa tudo aquilo que eu não quero ser politicamente. A arrogância, a forma de agir e a forma também de fazer a oposição ao prefeito Sivaldo. Ora, ele foi eleito, né? Embora tenha tido menos votos que eu, foi eleito deputado estadual e deveria estar trabalhando para ajudar a nossa cidade. Deveria estar cobrando o governo do estado com relação à Compesa, com relação ao Hospital do Moura, com relação à segurança. E a gente vê que ele tira esse debate importante e usa aquela tribuna da Assembleia Legislativa para dizer frases absurdas, para dizer que vai vir aqui esculhambar, que quer vir aqui atrapalhar, que vai para fazer raiva. Então, assim, é de fato o papel de um vereador estadual, e as pessoas falam isso, não sou eu que falo isso, são os próprios deputados que falam isso lá na Assembleia. Quando ele vai falar, já diz, ela vai falar de Garanhuns. É o líder do governo que não lidera o governo. A gente sabe que tem outras figuras ali que são deputados que fazem esse papel de liderança muito mais do que Isaías. Então, Isaías é justamente esse tipo de pessoa que prega essa política baixa, que fala tanta, eu posso dizer assim, fala tanta mentira, que ele mesmo acredita nas mentiras que fala. Então, isso é algo que a gente tem que repudiar, de fato. O prefeito Sivaldo pegou uma gestão desastrosa depois da gestão de Isaías Regis, seja no IPSG, com rombos milionários, pegou 22 obras abandonadas, entre creches, inclusive amanhã, Gilmar, está entregando mais uma creche que ele abandonou na sua gestão, tá? A gente vai estar entregando mais uma creche, é a 4ª creche, se eu não me engano. A gente vai para a 5ª depois, vai entregar todas as 22 obras, exceto aquela lá do Magano, porque tem um problema judicial. E que a gente está fazendo Garanhuns avançar. Então, o meu desejo para Isaías é que ele coloque a cabeça no lugar,
venha cumprir seu papel de deputado, lembrando que ele não é o vereador de Garanhuns, o vereador tem aqui que faça a oposição, que venha cobrar, mas que ele venha de fato ajudar Garanhuns. Ele não pode estar fazendo essa briga de quanto pior, melhor. Eu queria muito que ele estivesse ajudando o prefeito Sivaldo, a sugestão, mandando recurso para cá, que não mandou R$1 para a prefeitura de Garanhuns para fazer obra, para ajudar na saúde, na educação, Quer na dizer que ele não destinou nada para Garanhuns? Não, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Embora diga que tenha amor por essa terra, tem amor por Garanhuns, a gente disse que atitudes valem muito mais do que palavras. E até agora ele não mostrou nenhuma atitude. Acredito eu que até essa relação de Raquel Lira, ela tá ouvindo muito Isaías e aí tá prejudicando até o seu desgaste aqui em Garanhuns. Precisa de fato sentar, vir ajudar e construir juntos. A gente pode tirar esse tempo de briga, já passou, esse tempo de arrogância, de prepotência e olhar para o futuro, construir uma política propositiva. Caio, quando você diz que Isaías não destinou nenhum recurso para Garanhuns, para mim, como jornalista, eu fico até surpreso. Porque sendo filho de Garanhuns, tendo sido prefeito de Garanhuns por 8 anos, na minha cabeça, eu peço até desculpa pela minha falta de informação, Isaías, eu achava que Isaías já tinha destinado vários recursos através de emendas parlamentares para Garanhuns e para outras cidades do Agreste. Você tem esse conhecimento se o deputado Isaías tem destinado recursos para outras cidades que não seja Garanhuns? Porque não vi recursos para Garanhuns, isso é triste, né? Inclusive para Capoeiras, né? Ele destinou mais de R$1 milhão. Não sei se foi 1.200.000 ou 1.800.000, está lá destinado para a prefeitura de Capoeiras. Para Garanhuns, ele apadrinhou os seus. Algumas associações, pouca coisa, mas para que a gente possa fazer obra estruturadora, possa vir ajudar a recuperar as obras que ele abandonou, possa vir ajudar a recuperar o desgaste na saúde, que a gente vai fazer no nosso hospital municipal, inclusive, 0 de recurso. É como eu disse, é a figura que está lá na tribuna da Assembleia, uma tribuna tão importante que devia ser cobrar para o governo do estado trazer ação para cá, mas usa, infelizmente, só para falar mal do prefeito e cuidar da vida do prefeito o tempo todo. Então, quando a gente fala de vereador estadual, ele fica até chateado, mas é porque é o papel que condiz com ele lá naquela tribuna da Assembleia. Muito bem, Caio, eu quero agradecer a sua entrevista, o tempo passa rápido, acho que a gente já tem mais de 1 hora, não tem, João? Acho que a gente... 3 minutos para completar 1 hora, Caio, eu quero agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade de vir aqui ao Pode Perguntar. Quero dizer também a todos os citados aqui, essa plataforma digital está aberta para ouvir também todos eles. Aqui eu não tenho o lado, o meu lado é a notícia, a informação. Eu gosto disso, Caio, de estar frente a frente, de entrevistar, de perguntar, de ouvir, né? Para que a gente possa, dessa forma, criar aí o juízo de valores. Quem julga é as pessoas. Eu não estou aqui sentado nessa cadeira, nessa mesa de frente com o entrevistado para julgar, não. Eu estou aqui para perguntar, para entrevistar. E, mais uma vez, repito, o espaço está aberto, é livre, é democrático e aqui a gente vai ouvir todo mundo. Então, Caio, obrigado, saúde, sucesso, que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha muito sucesso na sua vida política. A gente precisa da renovação, não só com Caio Albino, mas com outros nomes que venham a disputar para vereador, para prefeito, para deputado, enfim. Sou a favor 100% da renovação política. Precisamos de jovens igual a Caio, que vem aqui, que sente, que diga o que pretende fazer por Garanhuns, que analise a política de fato e de direito como ela é. Então, Caio, obrigado, seja sempre bem-vindo, né? A gente tem se encontrado aí em entrevistas, em eventos, e eu torço para que você tenha sucesso na sua vida e, consequentemente, possa fazer o melhor sempre para Garanhuns. Obrigado, Gilmar. Agradecer a todos que acompanharam esse podcast. Continue acompanhando os outros, tá? É importante dizer que continue aqui acompanhando o trabalho de Gilmar, de toda a equipe. E agradecer também a todo o apoio que a gente vem tendo nas ruas, nas redes sociais. É o combustível que dá pra gente seguir essa missão da política, que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito gratificante quando a gente consegue levar o serviço na ponta, consegue trazer recurso e, claro, mudar a vida das pessoas. Então, agradecer a todos vocês pela audiência, agradecer a Gilmar pelo convite e a toda a equipe aqui que me atendeu super bem. E uma boa noite e até o próximo Pode Perguntar. Muito bem, Caio. Para finalizar, olha, aqui o canal do pastor Ricardo Souza está dizendo, amigo Caio, terei muito prazer em sair nas ruas pedir votos para o amigo. A Zoraide Canto está dizendo, meu futuro deputado, tamo junto, meu amigo. O Ailton Vieira, ele está dizendo uma entrevista massa, parabéns, Caio. E o Paulo Catão de Miranda está dando boa noite.
Obrigado a todo mundo, obrigado pela participação. Na próxima quarta-feira estarei aqui, se Deus permitir, ao vivo, entrevistando mais uma personalidade da política, do meio político aqui da cidade de Garanhuns e, claro, consequentemente, do Agreste Meridional. Em nome das Óticas Nova Dimensão, Posto Alto da Serra, Escolinha Evolution e em nome do Dr. Matheus Macedo, cirurgião dentista, a gente vai finalizando. Uma boa noite e obrigado pela audiência.